Gente, amiga, boa noite. Nossa casa hoje está engalanada com presenças ilustres, né, atuantes no movimento espírita local e do Brasil. Temos à mesa o nosso presidente da federação, Antônio, né, da Félix, como também o nosso irmão Lafayette, conhecido nosso de longa data, né, Lafayette, dos roteiros, dos seminários pelo Brasil e em que nós nos encontramos, lá fora, no exterior também, e é assim, muita alegria para todos nós, não é? A presença amorosa desta individualidade que a gente olha e já vê, expressa ternura, não é? Então, com esse encantamento, não é, nós vamos escutar a sua mensagem evangélica, revestida pela sua cultura e pela sua experiência. Ele que é o encarregado do departamento de mediunidade da Federação Espírita do Paraná. Então, sintam-se à vontade em nossa casa, não é? E vamos então fazer a nossa de imediato, porque quanto mais tempo concedermos ao Lacordaire, melhor para nós, né? Dispensando essa minha palavra tosca. Então, meus amigos, vamos fazer a nossa oração inicial. Agradecendo, amigo Jesus, por estes momentos aprazíveis, em que outra vez mais, Senhor, acorremos a esta tua casa, buscando a medicação para as nossas almas. Nesse recanto, Senhor, de asserenamento e de paz, buscamos ampliar o nosso conhecimento das leis divinas, remédio sublime para as nossas almas, para as nossas dores. E marchamos, Senhor, na busca da tua paz. Que as palavras que aqui desfilam, iluminadas pelo amor do nosso ilustre palestrante, refundam em nossas almas e nos deem aquele alento para vencermos as nossas dificuldades, tendo a tua presença constante, amigo Jesus, amigo, companheiro de todos os momentos. Então, com essas expressões de alegria, entregamos, Senhor, a palavra ao nosso ilustre palestrante, para que com a tua inspiração, não é, possamos nos rejubilar no ideal espírita e caminharmos resolutos, animados, confiantes nos desígnios de Deus. Que assim seja. Boa noite, queridas almas irmãs, que possa Jesus prosseguir nos envolvendo nas doces vibrações do seu amor e da sua paz. Quero agradecer com muito carinho a nossa Federação Espírita do Estado do Rio Grande do Sul por essa oportunidade abençoada de estar aqui com vocês, e trago também um abraço amigo, carinhoso, da nossa presidente da Federação Espírita do Estado de Mato Grosso, a essa co-irmã, com muita ternura e carinho. Sabemos que desde os primórdios da humanidade
reencarna no seio da coletividade humana gênios tutelares: Sócrates, Pitágoras, Arquimedes, Confúcio, Lao Tse, Buda e tantos outros. Mas todos esses tutelares que chegaram ao seio da coletividade humana veio sob o amparo e o comando amoroso de alguém muito especial que todos nós temos muita saudade. É Jesus. E quem de nós não temos saudade de Jesus? Jesus nos coloca Emmanuel no livro A Caminho da Luz. É ele quem recebe das mãos de Deus, poeticamente falando, a Terra como sendo uma nebulosa e vem trabalhá-la com toda a sua equipe de espíritos de escola, geneticistas, engenheiros, arquitetos, para nos receber. No livro Caminho, Verdade e Vida, o Espírito Emmanuel também coloca na lição 142 que depois da presença permanente de Deus conosco, é Jesus a presença permanente nas nossas vidas. Esta saudade de Jesus, ela vem em função, como diz Emmanuel, da conquista que Jesus fez não somente por amor, mas por testemunho, estar nos tutelando para a nossa viagem em busca do despertar do nosso Cristo interno. Em João, no capítulo 8, versículo 58, quando Jesus é questionado pelos doutores da lei se ele era maior do que Abraão, e Jesus afirma: antes que Abraão fosse, eu sou. O que isso significa? Significa, como nos coloca Emmanuel, que antes que nós chegássemos à categoria de espíritos, Jesus já nos aguardava amorosamente para estar tutelando a nossa evolução espiritual. Não é por outra razão que ele afirma: das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderá. É Jesus o nosso tutor maior. Segundo os teóricos da psicologia, Vallon, psicólogo, sociólogo, ou Piaget, afirmam que toda criança tem necessidade do adulto socializado para inseri-la no social. E aí nós vamos entender a grandeza e o amor de Deus para conosco, que ao nos criar nos deu a tutela amorosa de Jesus, e que nos deu também a tutela de um anjo de guarda. Conforme nos diz o Espírito São Luís, em O Livro dos Espíritos, pouco de nós oportunizamos ao nosso anjo de guarda nos ajudar. Esse Espírito amigo que tem uma tarefa amorosa de velar por todos nós, cada um na sua individualidade, que desempenha o papel de um pai bom, amoroso e justo, chora conosco se preciso for, jamais nos abandona, afasta, porque respeita o nosso livre-arbítrio. Portanto, é essa certeza que onde estivermos, como estivermos, estamos todos sob o amparo amoroso e no coração de Deus. Mas João faz também um registro no seu evangelho que Jesus, já prevendo a sua crucificação, já passando o olhar por aqueles que ali estavam, ele afirma: se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai que envie outro Consolador, para que fique eternamente convosco. Naturalmente, este Consolador não estaria centrado numa persona, numa pessoa. Lacordaire só serve para essa encarnação. Deus só serve para essa encarnação. Então, esse Consolador que estaria permanentemente conosco, estaria centrado naquilo que é permanente.
são as leis e as virtudes. Naturalmente, o tempo passa e Jesus, como sendo o administrador da nossa orbe, da nossa terra, essa grande nau em que nós nos encontramos viajando juntos, neste grande hospital-escola chamado Terra, e que o ano letivo irá terminar para todos nós. E cada um de nós estaremos levando conosco o sabor correspondente ao aproveitamento ou não do currículo reencarnatório. Mas é precisamente no dia 18 de abril de 1857 que vem a lume o atestado de óbito da morte, o Livro dos Espíritos, cujo autor, Allan Kardec. Mas, na verdade, era pseudônimo de um grande e eminente pedagogo que estudou em Verdun, na Suíça, com um dos pais da pedagogia moderna, Henri Pestalozzi. Até Henri Pestalozzi, a criança era tida como sendo um mini-adulto, ou uma mini-adulta. Mas com Henri Pestalozzi ele chega dizendo: educar é coisa do coração. E foi justamente nesta fonte que o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail foi beber. E com uma inteligência incomum, a tal ponto que aos 15 anos de idade, quando o mestre deveria se ausentar do seu educandário, era ele, o professor Rivail, que o substituía. De volta à França, contribuiu com vários livros e com todo um cabedal de conhecimento na estrutura educacional da França. Autor de vários livros. Quando um amigo de nome o Sr. Fortier, um magnetizador por excelência, naquele momento ele diz: professor Rivail, as mesas estão bailando nos salões. Aquele fenômeno que surgiu na cidade de Hydesville, nos Estados Unidos, em 1848, e se propagou para a Europa, chegando na França à Cidade Luz. Quando algo surgia de manhã, à tarde já estava fora de moda, porque já havia surgido algo mais novo. E quando então o professor Rivail, convidado pelo Sr. Fortier pela segunda vez: professor, as mesas não somente mais bailam, mas também responde às perguntas daqueles que estão ali presentes. E ele parte de um método dedutivo. Como pode a mesa desprovida de cérebro ter uma ação inteligente? Há de ter uma causa inteligente. E pela primeira vez, ele foi à casa da Madame Preneneson. Enquanto aqueles que ali estavam fazendo perguntas frívolas e banais, ele pergunta como poliglota, em vários idiomas, o que é que está por trás deste fenômeno. E a mesa então responde: somos nós, as almas dos homens, que já vivemos na Terra. Pode nos chamar os espíritos ou como lhes aprouver. E a partir dali, o professor Rivail, junto com um grupo de pessoas sérias, passam a pesquisar este fenômeno. E quando ele se dá conta, está diante de um profundo tratado de filosofia, de religião e de ciência. O professor Rivail tem a coragem de se apagar sem deixar de brilhar e surge, portanto, no dia 18 de abril de 1857, na cidade de Luz, Paris, o atestado de óbito da morte. Até o advento da doutrina espírita, dizia-se da sobrevivência da alma, mas não havia comprovação. Desde os primórdios, grandes pensadores como Sócrates, dizendo que nós, enquanto seres inteligentes, somos viajores do tempo e a vida na Terra é uma estação. Mas dizendo também, se não houver vida, além da vida, é um grande negócio para os desonestos e um mau negócio para os bons e os justos. Chega, portanto, a doutrina espírita, à semelhança do telescópio ou do microscópio,
desvendando o mundo que existia, mas sem criar nada novo, mas com uma proposta sublime. Reviver o Evangelho de Jesus, o maior psicólogo da humanidade, o médico das nossas almas, aquele homem que andando aqui e acolá, falando de coisas muito simples, do pão, do peixe, da pedra, resumindo, amar o próximo como a si mesmo, fazer ao próximo o que gostaria que fosse feito a nós, deixando um código de ética, de moral para a humanidade. E ele volta conforme havia prometido. O Consolador chega para a humanidade. E é na questão de número 1 do Livro dos Espíritos que o codificador questiona que é Deus, não quem é Deus. Porque o próprio verbete quem subentende alguém, um ser humano, alguém fez esse púlpito. Ele pergunta que é Deus. Justamente no momento em que a sociedade como um todo vinha num descrédito do Deus que até então era vigente, o Deus antropomórfico, o Deus forma humana. E chega, portanto, a doutrina espírita, que não foi criada por ninguém, vem do mundo espiritual para o mundo dos encarnados. E vem a resposta transcendental. Muito antes de Sócrates, aliás, muito antes de Einstein, quando afirma que o homem só pôde estudar o cosmo e desvendar os seus enigmas graças às leis pensantes, pulsantes e inteligentes que regem o universo. Chega a doutrina espírita dizendo: Deus é a inteligência suprema e a causa primária ou primeira de todas as coisas. Portanto, desbancando a teoria do acaso ou dos milagres, mostrando que acaso e milagre não existem. Aquilo que nós atribuímos enquanto acaso e milagre nada mais é do que uma pobreza de instrumentação para ferirmos a intimidade dos fatos. Mas na questão de número 4 do Livro dos Espíritos, o codificador tem o cuidado de perguntar: onde então podemos encontrar a prova da existência de Deus? E os nossos maiorais do mundo espiritual respondem no axioma que aplicais à vossa ciência: não há efeito sem causa. Portanto, chega a doutrina espírita, comprovando, portanto, quem nós somos, de onde nós viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde nós vamos. Mostrando, na verdade, que nós somos herdeiros de nós mesmos, confirmando os ensinamentos de Jesus quando afirma a cada um conforme as suas obras. Hoje, quando a psicopatologia estudam a síndrome de Down, a trissomia do cromossoma 21, ou uma hidrocefalia, como que se explica aquele espermatozoide, aquele óvulo comprometido, vencer a corrida entre os sãos e fazer a fecundação? Chega, portanto, a doutrina espírita mostrando que antes da fecundação do espermatozoide com o óvulo, ali já existe a presença do agente pensante, que é o espírito, com sua carga mental, interferindo no processo, desde a fecundação, da célula-ovo, do tubo neural, e essa casa maravilhosa em que nós moramos, como diz Emmanuel, sem pagar aluguel. A doutrina espírita vem nos trazer essa certeza de que a morte não é o fim, como o nascimento não é o começo. E vem nos trazer o Evangelho de Jesus em espírito e verdade, com uma proposta: orientar consolando e consolar orientando. Na questão 115 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta se Deus criou espíritos bons e espíritos maus. Há privilégio diante da divindade. Portanto, a resposta vem nos mostrar a equanimidade do amor de Deus.
Afirma-nos os Espíritos que todos nós somos criados simples e ignorantes. Simplicidade desprovido desta complexidade que hoje nós trazemos, enquanto o homem e a mulher tecnológicos. Ignorantes do quê? Da verdade. E onde está a verdade? Nas leis divinas. O que Allan Kardec questiona na questão 621. Onde se encontra escrito a lei de Deus? Na consciência. A consciência, portanto, é a voz de Deus dentro de nós, como nos diz o nosso querido Emmanuel. Diante dessas percepções que a doutrina espírita nos traz, nos dá a certeza de que ninguém vai ser feliz enganando, fazendo falcatruas, e que nós já trazemos conosco todos os ingredientes necessários para que possamos nos tornar pessoas felizes. Na própria resposta da questão 115, os benfeitores afirmam que aqueles de nós que nos colocamos dóceis diante das leis divinas, porque diante das leis divinas não tem como nós contrariá-las ou mudá-las, ou nós nos sintonizamos ou nós nos afastamos. E quando nós nos afastamos, vem a dor e o sofrimento. É por isso que Joana de Ângeles, no livro Plenitude, ela coloca: a dor e o sofrimento só se faz presente onde o amor se fez ausente. E os Espíritos afirmam que a cada um de nós foi dado uma missão. Missão pessoal. Nenhum de nós estamos reencarnados para mudar o outro. A nossa responsabilidade, ela é pessoal, individual, intransferível. E à medida que nós vamos evoluindo, conforme está na questão 115, nós entramos numa sintonia com as leis divinas e desempenhamos dois grandes papéis ou funções que Deus nos concedeu por amor e pela sua equanimidade, de carinho e ternura por todos nós. Nos tornarmos co-criadores e colaboradores da divindade. No livro Caminho, Verdade e Vida, o Espírito Emmanuel nos fala quando a borboleta pousa numa flor, leva o pólen a outra flor, ou a beija-flor. Está, na verdade, sendo co-criadora ou colaboradora da divindade. Mas nós somos os únicos seres que somos convidados a desenvolver conosco a autoconsciência de quem realmente nós somos. Primeiro para nós, que é a autoidentidade, em sintonia com a nossa identidade enquanto filhos de Deus. Conforme está na própria Gênese bíblica, fomos criados à imagem e semelhança do Criador. Os animais são regidos por automatismo. Nós, além de termos o automatismo pulsando, vibrando no nosso coração, as nossas células multiplicando independente da nossa programação, mas nós somos os únicos seres da criação que trazemos um código de leis morais, a lei de liberdade, a lei de responsabilidade, a lei de sociedade, a lei de solidariedade, as leis que são para nós a semelhança de placas na estrada. Quando nós estamos dirigindo numa estrada sem placa, à noite e chovendo, como é? Então as leis divinas para nós vêm para sinalizar a nossa caminhada. Por isso que a questão de certo e errado é cultural, é relativo. Mas quando nós buscamos os parâmetros da lei, que Allan Kardec sintetiza, a lei de amor, justiça e caridade, então nós nos perguntamos: o que eu quero fazer é justo? É amoroso? É caridoso? Primeiro com quem? Conosco mesmo. Porque Deus, ao nos criar, sendo Ele tudo, conforme está na questão 13 do Livro dos Espíritos,
onisciente, onipresente, generoso, bom. O que Allan Kardec coloca, nós não temos como saber a intimidade de Deus. Nos falta parâmetros. Mas podemos saber o que ele não pode deixar de ser. Justo, amoroso, bom. Então as leis vêm como sendo um parâmetro para que nós possamos saber de como nós estamos. E diante dessa oportunidade que a vida nos oferece incessantemente, para que possamos desenvolver o nosso Cristo interno. Como Jesus nos coloca, tudo que eu faço, vós podeis fazer e muito mais. E por que muito mais? Porque o progresso é contínuo, mostrando, portanto, que nós trazemos dentro de nós o mesmo potencial que Jesus, em estado de latência. Somos semelhantes ao Cristo. O que nos falta? A habilidade de como estar desenvolvendo este nosso potencial. O que o Espírito Joana de Ângeles, no livro Amor, Imbatível Amor, usando uma metáfora formidável, ela coloca: nós somos a semelhança de uma semente que traz dentro de si todos os elementos necessários para despertar a árvore que a tipifica. Agora, para que nós possamos desfrutar da árvore que está ali dentro, não adianta dizer, sai, a árvore sai. É fundamental que nós busquemos plantar, regar, adubar. Da mesma forma somos nós. Para que nós possamos desfrutar de quem nós já somos, é fundamental que nós busquemos sintonizar com quem nós somos, num processo de autoacolhimento amoroso, de autorresponsabilização, em sintonia com as leis divinas. Ainda na questão 115 do Livro dos Espíritos, os benfeitores, além de dizer que a cada um de nós foi dada uma missão, e essa missão é cuidar de si, e é o nosso grande desafio, é nós cuidarmos de nós mesmos. Quanto de nós, às vezes, queremos que o outro fale para nós, o outro faça para nós, e aí ficamos numa codependência. Mas Jesus chega afirmando: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Então, aqueles de nós que no nosso processo de interrelacionamento ficamos exigindo do outro a nos atender, não nos damos conta que estamos numa infantilidade psicológica ou espiritual. Porque nós já somos completos, nós já somos perfeitos enquanto criação divina, com uma proposta de desenvolver a nossa perfectibilidade. A maioria de nós temos celular. Eu faço uma pergunta. Nós utilizamos todos os recursos do celular. E por que não? Porque não é do nosso interesse. Hoje usamos aquilo que é o trivial. Agora, os cientistas que criaram esses recursos no celular, criarão para nada ou ter uma finalidade? Da mesma forma, somos nós. Nós já trazemos conosco uma programação de angelitude. É por isso que o Espírito Joana de Ângeles coloca: sabe quem é o anjo de hoje? É o pecador arrependido de ontem. É por isso que Jesus nos afirma: das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderá. Porque a evolução, ela não é uma opção, ela é uma determinação divina. Agora, quando e como é de cada um, porque existe a lei de liberdade. E aí vamos entender. Quando na continuidade da resposta, ele diz: aqueles que se entregam às leis já podem desfrutar da felicidade relativa aqui e agora. Porque a felicidade, ela não é uma estação, como tem aquele sambinha: daqui não saio, daqui ninguém me tira. Não é. A felicidade consiste no nosso esforço de estar desenvolvendo em nós as nossas virtudes, em sintonia com as leis divinas. Por isso que são pequenos, grandes momentos da nossa vida, para que nós possamos construir paulatinamente. Aí a importância
Como Allan Kardec pergunta na questão 919A e desde a questão 919, para estar desbancando de nós aquela fala que às vezes a gente tem. Isso é bonito na teoria. Eu quero ver na prática. Jesus não é uma história somente. Jesus não é um mito. Jesus é uma realidade. Jesus é um modelo e guia para a humanidade, conforme está na questão 625 do Livro dos Espíritos. Quando Allan Kardec pergunta qual é o ser mais perfeito que Deus nos concedeu como modelo e guia da humanidade, é Jesus. Jesus é uma realidade. Jesus realmente, ele afirma, eu sou o caminho da verdade, da vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. O caminho é como? Como eu faço para chegar até tal lugar? Como? Por onde eu passo? Então, como eu posso estar trilhando na busca da minha elevação espiritual? Jesus é o caminho. Da verdade. A verdade são as leis. Da mesma forma que nós colocamos no GPS do carro, onde nós queremos chegar. Entre colocar no GPS e fazer o trajeto, é uma viagem. Então é fundamental que eu busque estar dentro dos parâmetros das leis, assim como também as leis de trânsito. Eu devo respeitar para que eu possa evitar sofrimento desnecessário. Assim são as leis divinas. Agora a vida, ele diz, eu venho para que tenhais vida, e vida em abundância. Nós estamos vivendo esses dias a comemoração mundial do Setembro Amarelo, que surge de uma tragédia, de um jovem de 17 anos, um excelente transformador de carros, e que havia transformado um Mustang, todo amarelo, cromado, mas ninguém percebia que aquele jovem trazia dentro de si um grito silencioso de pedido de socorro. E a doutrina espírita nos ajuda a nos ouvir e a escutar as nossas dores. E aquela dor que eu tenho comigo, se eu não dou atenção, ela vai doer. No momento inadequado, eu vou descontar em quem não tem nada a ver com isso. Mas a dor, ela vem não com um caráter punitivo, mas como sendo o carteiro nos convidando a retomar a linha do amor. E aquele jovem, que ninguém percebia os seus gritos de pedido de socorro, ele veio a suicidar. E os seus amigos, os familiares, começaram a se questionar por quê? Se ele era um jovem alegre, um jovem que se interrelacionava com todos, todos o amavam, todos gostavam muito dele, mas não percebia que muitas vezes ele estava vazio de si mesmo, em virtude de uma cultura do ter e não do ser. A doutrina espírita vem nos ajudar, recordando Jesus a cultura do ser que somos. Não amontoeis tesouro onde a traça corrói ou o ladrão rouba. Jesus está nos falando dos valores reais do espírito imortal. E aí, no complemento da pergunta 115 do Livro dos Espíritos, os benfeitores respondem: e aqueles que se rebelam, se revoltam contra as leis, vem dor e o sofrimento. E Joana de Ângeles nos afirma no livro Plenitude: a dor e o sofrimento só se faz presente onde o amor se fez ausente. Às vezes nós muito ouvimos no nosso movimento espírita: quem não muda por amor, muda pela dor. Muda? Vocês acham? Isso é sim, isso aqui é não. Muda ou não muda? Não muda. Porque se a dor mudasse alguém, ou o sofrimento, penitenciária seria a fábrica de anjos, não é não? Porque eu posso estar sofrendo, mas eu estou culpabilizando o meu pai, a minha mãe, o prefeito, o governo. Esquecendo de que
Nós somos os governadores da nossa própria vida. Somente nós poderemos acessar uma lei do universo chamada lei de permissão. E aí nós recordamos Jesus quando conta parábolas dos 2 filhos. Aquele que pediu ao pai: pai, me deu o que me pertence da fazenda. Pai deu. É o símbolo, é Deus, é o dono do universo. E deu, porque sabia que era o momento da experiência. E Joana de Ângeles diz: dentro de nós não há mapa de derrota, fatos. O que é o erro? Uma experiência nos convidando a analisar e refletir e fazer diferente. E ele foi. Fez o que ele achava que era do seu direito. Mas chegou um momento que acabou todos os seus recursos de fora. E nem a comida dos porcos ele pôde comer. E aí ele entra num momento de dor moral e começa a refletir: na casa do meu pai, todos comem à mesa. E ali nessa reflexão, ele volta dentro de um padrão consciencial. Porque Deus é amor, como diz João, uma das suas epístolas. Então não é a dor, não é o sofrimento que vai nos mudar. O que vai nos mudar é o amor. Porque a pedagogia, a andragogia divina é o amor. E esse jovem volta e o pai o recebe. É o amor. E a maior alegria do amor é amar, sem pedir nada em troca. E naquele momento, o outro filho estava na superficialidade da relação com o pai. E mesmo estando ali, ele não sabia o que estava acontecendo na casa do pai. Quem sabia era o capataz. O que está acontecendo? Seu irmão voltou e seu pai está fazendo a maior festa. E aquele que estava na superficialidade chega ao pai e diz: mas como pode ele, que gastou tudo, infiel, e o senhor nunca me deu nem um cabrito, que não era para ele, para eu festejar com os meus amigos. E aí nós vamos ver Joana de Ângeles colocando no livro Amor, Imbatível Amor, que nessa nossa viagem, na busca da nossa elevação espiritual, nós construímos alguns descaminhos. Descaminhos. O que ela está falando de descaminhos? Nosso desvio de rota. Nós saímos da sintonia da lei de amor, justiça e caridade. E muitas vezes buscamos aquilo que é o superficial, em detrimento daquilo que é o essencial. E nesse descaminho, nos diz a benfeitora da humanidade, nós desenvolvemos algumas experiências não legítimas. Que são experiências não legítimas? A nossa derrocada moral. Não legítima porque está fora da sintonia da lei de amor, justiça e caridade. Então ela diz: e essas experiências nos acompanharão como o ego evidente e o ego mascarado. O ego evidente é aquele jovem que saiu para se gandaiar, para viver a superficialidade da vida. O ego mascarado, aquele que fazia de conta que estava na casa do pai. Então nós somos convidados a nos autoacolher. E é por isso que na questão 919A, quando Allan Kardec pergunta aos benfeitores da humanidade qual a forma, o meio prático, para que nós possamos resistir ao mal e desenvolver o bem. A doutrina espírita, a semelhança da mensagem de Jesus, é uma doutrina da prática. Ela vem nos ajudar num processo de autorresponsabilização e nos ajudando a nos questionar amorosamente: por que estou nessa situação? Ou seja, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer? O fato é que eu estou numa situação desafiadora, de autorresponsabilidade. A segunda pergunta: o que é que essa situação quer me dizer? Porque toda situação, de alguma forma, como qualquer problema, tem solução. E o problema que não tem solução, solucionado já está.
E quando eu entro nesta sintonia de como dar o encaminhamento, eu me pergunto na terceira pergunta: como eu posso, agir para mudar? É justamente o que Santo Agostinho coloca: fazei como eu fazia, na questão 919A, depois de ter respondido na questão 919, quando Kardec perguntou qual a forma, o meio prático para que eu possa resistir ao mal e desenvolver o bem. Um sábio da antiguidade já vos disse: conheça-te a ti mesmo. O autoconhecimento nos possibilita o autodomínio. O que é o autodomínio? Eu saber. Quando Kardec pergunta qual o sentido da reencarnação, expiação, provas, sedimentar valores. Expiação, a própria palavra, na etimologia da palavra extrair, pia, pureza, é reeducação. Na reeducação, a semelhança daquele aluno que não conseguiu levar a matéria no primeiro semestre. Quando já está no quarto, o coordenador diz: volte, pegue essa matéria. Então ele vai expiar, ele vai, naquele momento, assumi-la, extrair dela os aprendizados para dar continuidade às demais. O autoconhecimento nos leva ao autodomínio. O autodomínio nos leva à automotivação. O autodomínio, eu sei que eu sou amor, mas temos atitudes de desamor. Nos leva a reconhecer e separar a pessoa da atitude. Meu filho, eu amo você, não amo o que você está fazendo. A atitude merece reparo. O ser é amor. A semelhança do que fez Jesus diante da mulher carente afetivamente, ou adúltera. Ali Jesus nos ensina a ver texto e contexto, como a doutrina espírita. Quando foi arrastada aquela mulher e jogada aos pés do Cristo: Senhor, esta mulher foi apanhada em adultério, diz a lei que devemos apedrejá-la. Texto. Contexto. Naquele momento, Jesus perpassando o olhar por aqueles que lá estavam. Aquele que tiver sem nenhum pecado, quem não tiver angústia, quem não tiver necessidade de perdão, quem não tiver um conflito familiar, quem não tiver alguma carência, atire a primeira pedra, nos convidando, nesse momento, a desenvolvermos conosco a indulgência. Porque nenhuma passagem do Evangelho está desprovida de um sentido para nós. Nós trazemos conosco a subpersonalidade da multidão que queria apedrejar a mulher. Mas trazemos também conosco internamente os conflitos da mulher carente. E quando Jesus se dirige a ela, ele pergunta: filha, cadê aqueles que lhe condenavam? Ele sabia ou não? Claro que sabia. Mas por que perguntou? Para que naquele momento ela pudesse internalizar a sublimidade da oportunidade de um alto encontro amoroso consigo mesma. E naquele momento, ela olhando, e sob o amparo amoroso, acolhedor de Jesus, ela então diz: Senhor, todos se foram. E Jesus a aconchegando carinhosamente, como faz com todos nós, foi e disse: eu também, consciência, não lhe condeno. A consciência é a voz de Deus dentro de nós. E quando nós estamos na sintonia com a consciência, com o nosso Cristo interno, nós nos autoacolhemos. Com essa consciência do que nós estamos fazendo, ou que nós estamos, nós somos muito mais do que nós pensamos. Muito mais do que um corpo, muito mais do que um padrão mental. Quem nós somos? As ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderá. Somos filhos de Deus, aprendizes da vida. E vamos desempenhar conosco o carinho, a ternura,
o amparo de Jesus conosco, quando ele diz: vinde a mim, todos vós que achais sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Venha ao encontro das leis, amor, justiça e caridade. E quando nós entramos nesse parâmetro, não há censura, não há crítica, há pleno amor de autoacolhimento, de autorrespeito, de autovalorização para conosco. Portanto, quando nós nos autoacolhemos, também passamos a acolher aqueles que gravitam em torno das nossas vidas, porque ninguém pode dar do que não tem, diz o Espírito Joana de Anjos. E quem dá o que tem, está dando tudo. Eu só posso respeitar no outro a lei de liberdade se eu também respeito em mim. Senão eu entro numa ilusão de controle. E existem 3 ilusões de controle: do outro, do tempo e das circunstâncias. Eu te conheço, por isso que você está dando tudo errado. A pessoa tenta como se fosse dirigir o outro. Ninguém veio para mudar o outro. O máximo que nós podemos fazer é auxiliar. E auxiliar não é fazer. E quando nós queremos fazer pelo outro, não nos damos conta que isso é pretensão, orgulho. Porque no fundo estamos tratando o outro como capaz ou incapaz. Incapaz. E Deus não cria ninguém incapaz, nem coitadinho. Por isso que Jesus diz: batei e abri-se-vos-á, pedi e obtereis. Tu crês que eu possa te curar? Levante e ande. Em nenhum momento Jesus foi tratar o outro como um coitado, mas buscando nos ajudar a ver a nossa angelitude na conduta que deixa a desejar. Isso é doutrina espírita, que nos traz Jesus de volta com carinho e ternura. Conta-se Humberto de Campos, no livro Boa Nova, a história de uma mulher extraordinária, Joana de Cusa. Uma mulher fora do tempo, como diz a garotada, fora da curva. E ela tinha um anseio, uma sede da água da vida e não se dava conta, e não sabia onde buscar esta água. Mas trazia também, como a maioria de nós, conflitos pessoais e conflitos familiares. A maioria de nós não temos conflitos familiares, temos conflitos pessoais que interferem na família, ou conflitos pessoais que interferem no conjugal, ou conflitos pessoais que interferem no profissional, porque a base somos nós. E Joana de Cusa, como diz Emmanuel, antes de qualquer problema, a ajuda sempre chega na frente, porque Deus é amor. E uma daquelas que a ajudava nos afazeres domésticos foi, disse Dona Joana: passa por Cafarnaum um homem incomparável. Ele fala coisas muito simples, do pão, do peixe, da pedra. Ele diz que nós somos filhos de um pai de amor, de ternura e de carinho, que a casa desse pai há várias moradas. Um pai que, aquele que tiver fome e sede de justiça, nele vai encontrar o aconchego. Vamos ouvi-lo, Dona Joana. E Joana de Cusa, disfarçada, porque era uma dama da sociedade, se misturou ao povo. E quando, naquela tarde e noite de primavera, ela vê o peregrino do amor dizendo: vinde a mim, todos vós que achais sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso e repouso para a vossa alma, porque o meu manto é suave, meu jugo é leve. Joana de Anjos bebia, Joana de Cusa bebia aquelas palavras quais gotas de orvalho no deserto de dor da sua alma. E naquela tarde, quando a gente quer, o universo está sempre conosco. E ela quis. E ela ficou sabendo que Jesus estaria na casa de Pedro e conseguiu localizar. E logo mais ela bate a porta
E quando ela bate a porta para ter uma entrevista com Jesus, ela ouve aquela voz terna, amiga, canora, sonora, aconchegante, carinhosa. Entre, Joana, entre. E ela olha, mas Senhor, o Senhor me conhece. E Jesus tocando suavemente as suas mãos, aconchegando carinhosamente, como faz com todos nós, olhando nos olhos, que é a janela da alma, disse: ó, Joana, minha filha, eu sou o bom pastor. E o bom pastor conhece todas as suas ovelhas nominalmente. O seu nome, o meu nome, o nome dos nossos entes queridos, aqueles que foram para além do arco-íris, sem ir, porque a morte não é o fim. E o amor não tem a função de separar corações, pelo contrário, de unir. Estamos todos inscritos no coração de Jesus. Aqueles que passaram pelos momentos das enchentes, ou aqueles que passaram também por essa situação de desafio na intimidade da sua alma. Todos estamos sob o amparo amoroso de Jesus, porque Ele nos afirma: não cai uma folha de uma árvore sem que o Pai queira, sem que Ele o saiba. Olhai os lírios do campo, não tecem, não fiam, e nem Salomão com tamanha riqueza conseguiu vestir-se com tamanha beleza. Ouça os pássaros, não plantam, não colhem, não morrem de fome. Crede em mim, crede também em Deus. Eu sou o bom pastor. Que Jesus nos abençoe e nos guarde sempre na sua paz. Muita paz.